Olá, bem-vindes todos, todas e todes na segunda aula da oficina de boneco mamulengo, tá ok? Nessa segunda aula da oficina, a gente vai começar a trabalhar a massa de papel machê, tá bom? E aí vamos começar agora a dizer qual é o material necessário para a aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Então vamos pegar uma bacia, que eu já tinha apresentado na nossa primeira aula, não é verdade? Aqui estamos com um pedaço de papel higiênico, então a gente vai usar esse material aqui ao início. Só que é interessante saber que também vamos usar a farinha de trigo, o sal e o vinagre. Mas então vamos lá no começo. A primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, ó, o papel higiênico está aqui, vamos picá-lo com pedaços pequenos. O menor pedaço possível, vai fazendo um arredondado assim, vai tirando ele. Ele é um pouquinho demorado, mas é necessário, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, se pode utilizar outros papéis também. Pode-se utilizar jornal, pode-se utilizar outros tipos de papéis mais grossos, tipo papel craft, papel de cimento, por exemplo, para poder reutilizar papel, é bem interessante. Poder pegar papel de cimento de construção mesmo, aqueles sacos, pode tirar pedaço. A diferença aí do papel higiênico para esses papéis é o seguinte, que com o papel higiênico eu vou colocar água depois, esse papel tem que se desmanchar na água, e é aquela massinha do papel que fica que eu vou misturar com a farinha e fazer tipo um pão para fazer essa massa. Agora a questão, quando se utiliza, inclusive aqui para o pessoal profissional, que quer fazer bastante boneco, que esse boneco pode ser feito também para vender, pode ser feito para sua companhia, fazer muitos bonecos. Quero fazer assim, por exemplo, a companhia de bonecos do meu teatro de bonecos. Então eu quero fazer todas as personagens. Quero fazer a gama de personagens completa. Então você vai fazer um trabalho mais na linha do profissional. Não que esse não seja profissional no sentido de usar materiais profissionais. Aí teria que ter um liquidificador profissional. O liquidificador para quê? Para depois que colocar na água, bater no liquidificador e aí sim coa aquela água e aí você já tem a massa pronta. Mas aqui eu estou fazendo um passo a passo de fazendo ele com baixa tecnologia, ou seja, com aquilo que a gente tem em casa. Vocês assistiram a primeira aula, eu apresentei todos os materiais. São materiais bem fáceis de se encontrar em casa, né? A mamãe encontra aí com o filhinho, o irmão adolescente encontra com o irmão mais novo, o educador encontra onde ele trabalha, fácil esses materiais, né? Então é isso. Aí é o seguinte, ó, eu vou aplicar todo esse papel higiênico aqui, né? A gente depois aqui, vamos dar uma aceleradinha aqui na câmera para poder terminar isso aqui rápido, para a gente continuar. Então, basicamente, esse é o início. Então é o seguinte, pessoal, ó, todo o papel picado, né, não é muito, são 10 quadradinhos daquele, então tanto de papel para uma única cabeça de boneco, tá joia? Então o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, vou despejar um meio litro de água, ó, eu tenho aqui um tantão de água, vou até dar um gole nela, água ótima de beber. Maravilha, saúde a todos. Vou colocar um pouco dessa água aqui, ó. Como eu tenho pouco papel, não preciso de muita água, tá ok? O tanto ideal para que eu possa, ó, desmanchar mais ainda o papel, ó. Eu vou desmanchar. Aqui é o seguinte, crianças, crianços, adultos, adolescentes, é o seguinte, vocês podem deixar o papel se desmanchar sozinho na água, ou vocês podem também, se a mamãe deixar, utilizar o liquidificador e bater um pouquinho para fazer uma caldinha. Mas nem precisa, olha aqui o que está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês aqui na câmera só para vocês verem, ó. O papel já está todo se desmanchando, olha aqui, ó. Dá uma olhada, vocês conseguem ver aí, ó? Ó, ele já está todo se desmanchando. O que eu vou fazer aqui agora é só acabar de desmanchar ele. Depois eu vou escorrer, certo? Eu vou tirar ele, vou tirar essa água. Que nem como quem escorre um arroz. Quem já fez arroz sabe. Quem não fez, pergunta para a mamãe aí. Ou se é adulto também já sabe como é, tá bom? Eu só queria que vocês entendessem que como essa oficina aqui é para todas as idades, então eu vou trabalhando na linguagem criança, adolescente, jovens, tá bom, gente? Sem nunca desmerecer a maturidade de cada um, tá bom? Então não tô desmerecendo a inteligência, a capacidade de ninguém aqui, tá bom? Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se eu falo com criança, eu falo, então crianças, olha, como quem escorre um arroz, a gente vai escorrer isso aqui, tá joia? Então eu vou escorrer
e volto daqui a pouco. Vocês também, não preciso nem mostrar isso aqui no vídeo como que é escorrer. Eu posso passar na peneira. Vamos fazer melhor? Vamos passar na peneira! Olá, tô de volta aqui. Então eu trouxe uma peneira e uma outra vasilha, tá bom? Então eu vou passar aqui, ó, vou jogar na peneira, dá uma olhada, ó, bem tranquilamente, vai passar a água e vai ficar aqui o meu papel. Eu posso deixar ele sequinho ou molhadinho, porque agora eu vou fazer o pão, certo? A massa de pão, então eu posso deixar ele bem espremidinho ou não. No meu caso é que eu vou espremer, que depois eu vou pôr na água de novo. E é interessante pôr essa mesma água que já tem um pouco de fibra de papel. Tá ok? Maravilha! Olha aí. Olha o que eu tenho aqui, gente, ó. Ó. Todinho aqui, ó. Vou dar uma espremidinha pra vocês verem. Olha aqui. Essa aqui é o bolo que eu quero. É a massa que eu quero. Eu vou voltar com ela pra dentro da bacia, um pouco úmida, que é onde eu já vou começar a jogar a farinha. Só para vocês prestarem atenção, tá bom? Vamos lá? Ok. Tá aqui, ó. Massinha bem bonitinha, não é verdade? Então agora eu vou começar a colocar a farinha nela. Vamos fazer essa massa de pão, ok? Então aí é o seguinte, ó, vou começar a colocar agora essa farinha de trigo, tá bom? Eu vou colocar essa farinha aqui, ó. Ó, não vou nem pôr tudo de uma vez. E vou começar a misturar, tá bom? Aí eu vou misturando aqui, ó. Exatamente como quem faz um pão, gente. Como quem faz um pão. Quem nunca fez um pão vai começar a aprender a amassar fazendo o seu próprio boneco. Olha que interessante. Muito boa essa receita. E aí é o seguinte, galera. Isso é muito interessante vocês saberem. Vocês sabem que o papel é orgânico, né? Vem da celulose. E também o trigo, a farinha de trigo é orgânica. Ela também vem do trigo. Então vai acontecer. Os bichos vão querer comer a cabeça do seu boneco. Os bichos vão querer comer a cabeça. Então é nesse momento aqui que vai entrar o seguinte. O vinagre e o sal. Ó, tô aqui com o vinagre, certo? E tô aqui também com o sal. Então eu já vou colocar logo o sal dentro do vinagre. Em vez de catar o sal e misturar na minha massa, eu misturo logo o sal dentro do vinagre. E eu vou molhar esse vinagre, esse sal aqui, exatamente para poder fazer com que essa cabeça de boneco não seja atrativo para os brocas, caruncho. Esse é o tipo de bichinho que vai querer comer. Até cupim poderia querer comer. Mas a partir do momento que você coloca o vinagre com sal, você quebra isso, você deixa de um jeito que o bicho não vai querer comer. Seria tipo passar um remédio. Inclusive, para quem é profissional, quiser usar um outro material que não esse, eu vou dizer quais são os materiais que pode ser. Pode ser formol, algumas pessoas usam formol, outras usam água sanitária, outras usam ainda sulfato de cobre, que é material usado para madeira, para os cupins não comerem a madeira. Só que é o seguinte, o vinagre e o sal a gente encontra em todas as casas. E o vinagre e o sal é um material que pode ser manipulável por crianças, por adolescentes, né? É uma química também, né? Aqui é uma química também, né? O vinagre é um ácido, o sal também é uma química muito louca aí, que é o iodo, não é? Então, esse a gente tem em casa. Os outros não, e podem ser também um pouco prejudiciais aí para a criançada manipular, né? Para quem é educador, vai querer uma hora fazer no seu trabalho aí com os seus educandos, não? Então, beleza, eu vou colocar esse sal e esse vinagre aqui, ó, e vou continuar amassando. Se eu ver que ficou muito mole, eu vou colocar mais farinha de trigo, tá? Ó, acabei colocando todo o sal, ó, e todo o vinagre. Tá aqui, gente. Vou separar aqui. E aí continua amassando. E aí é o seguinte, esse programinha aqui tem que ser que nem aqueles programas de culinária. Enquanto eu tô amassando aqui, a gente dá uma acelerada na câmera e já aparece aqui com esse material pronto, tá bom? Então, ó, vou falar aqui com o meu editor. Passa uma corrida aqui, Elias, para poder a gente já entrar na outra parte. Gente, então é o seguinte, ó, agora eu tenho aqui a massa já pronta, ó, ela já está de um jeito bem homogêneo, certo? A gente tem que amassar muito, como se fosse mesmo um pão. Para quem já viu ou já fez pão, viu fazendo, sabe que tem que, ó, sovar, amassar muito para que a massa fique homogênea. O que seria homogêneo? Tudo junto, o papel bem grudado com o trigo e também com as outras coisas, que é o vinagre e o sal. Para que essa massinha, ó, a gente vai trabalhar, a minha já está bem homogênea. Quando a de vocês estiver bem homogênea assim, nós vamos abrir essa massa, certo?
Abrir bem abridinho. Se for o caso, pode pegar um rolinho desses que a mãe tem em casa, né? Para quem é adulto, as mulheres, os homens que já fazem também trabalhos culinários, deve ter um rolinho. Mas pode ser com a mão também. Vocês veem que tem pizzaiolos que abrem com os dedos e outros que abrem com o rolo. Então a gente pode também desenvolver nossa habilidade manual, né? Mas o importante é que fique bem fininho mesmo, porque é o seguinte, ó. A partir do momento da massa já bem esticada, nós vamos separar um pedaço, né? Um pedaço para começar. Ó, abriu, tá vendo? Então como ela abriu, eu vou fechar tudo de novo e vou continuar enrolando. Talvez ela não esteja ainda totalmente homogênea. Eu preciso dela bem homogênea, né? Maravilha. Então, como eu estava dizendo para vocês aqui, gente, não é o escopo dessa oficina contar a história do teatro de bonecos, né? Mas o teatro de bonecos, ele remonta, sim, a milênios atrás. Porque tem indícios de teatro de bonecos já no Egito, na Índia, na China, na Indonésia, isso já há muitos milênios. Então o teatro de bonecos, ele vai bater, ou vai ser talvez até anterior ao teatro de atores, né? Não se sabe exatamente se eles são contemporâneos ou o teatro de boneco é mais antigo ainda, né? Então é o seguinte, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é assim, ó. Continue amassando a massa de vocês, eu continuo amassando a minha. A gente vai entrar numa próxima aula da nossa oficina. E na próxima aula eu já vou mostrar para vocês o próximo passo que vai ser aqui agora, ó, com um copinho de Yakult. Olha que interessante. Vê se vocês conseguem entender uma coisa aqui, ó. Olá, criançada amiga! Senhoras e senhores, respeitável público pagante! Pois é, essa aqui vai ser a cabeça do nosso boneco. Vocês estão compreendendo agora, né? Cada material que eu coloquei na primeira aula começa a fazer sentido, não é, gente? Maravilha. Eu tô muito feliz de estar passando para vocês essa oficina. Ó, essa batida aqui também é uma batida importante. Eu vi minha mãe fazendo, por isso que eu faço. Porque ela vai misturando bem, ó. Ela vai dando... E tem um detalhe, gente, se a massa achou que ela ficou um pouco mais mole, um pouco mais de farinha. É interessante também nessa hora que tá fazendo, se ela ficar grudando nas mãos, não é o meu caso, passar um pouquinho de farinha nela. Farinha de trigo, né, que a gente tá utilizando. Tá bom? Então é o seguinte, maravilha, não é? Vocês estão gostando da oficina? Espero que sim. Espero que a gente possa ter um canal também para discutir, conversar, algumas dúvidas, né? No final eu vou passar os meus contatos para que a gente possa conversar a respeito de dúvidas que tenham surgido de aula a aula, tá bom? Eu estou muito agradecido com a participação de vocês. Então podemos nos ver na próxima aula? Então eu deixo aqui a todos, a todas e a todes, um grande beijo no coração. Coração do professor Guerrinha. Tá bom, gente? Até a próxima aula. Não percam.